recebe aqui na redação da TV Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, a essa cobertura especial de prestação de serviço. Estamos aqui para prestar serviço e para trazer todas as notícias do Parlamento. Deputado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Guga. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui na Rede Alesp. Momento difícil, né, Guga? Momento traumático para todo o país, mas estou aqui à disposição de vocês e parabenizar a Rede Alesp, todos os funcionários aqui da Assembleia que têm se dedicado dia e noite aí para informar, levar as notícias até a população, porque infelizmente nós vivemos um momento de muita fake news, né? E muitas vezes a população não sabe aquilo que é real e aquilo que não é real, né? E aí precisamos do suporte de uma imprensa séria e aí parabenizar a Rede Alesp que tem levado essa informação a toda a população do estado de São Paulo. Agora, Rafa, é importante, né, a gente começar essa entrevista, você dá a leitura do cenário que você vê dessa epidemia de coronavírus, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo, e a gente pode pegar os exemplos que a gente tem no exterior. É importante você explanar a tua opinião para o telespectador ligado na Rede Alesp. O Guga, é um momento de muita apreensão da população, né? Nós temos aí exemplos de outros países, né, principalmente a Itália, né, que chegou a ter aí 700 mortes num único dia. E lógico que o Brasil precisa tomar todos os cuidados. Nós estamos vendo aí os prefeitos, governadores, até mesmo o Ministério da Saúde, orientando a população do isolamento social. É um momento que a população precisa atender essas orientações, inclusive uma orientação vinda da Organização Mundial de Saúde. Lógico que isso causa aí um grande problema, né, na economia do país. Você vê todos os comércios fechados, empresas, indústrias fechadas, é um momento delicado. Mas entre a economia e a vida das pessoas, nós precisamos priorizar a vida das pessoas, principalmente os mais idosos que sofrem com esse vírus ataca de uma forma mais brutal, né, os mais idosos, podendo levar inclusive à morte. Então eu acho que é um momento que as pessoas precisam se conscientizar e ficar em casa no isolamento social. Agora, deputado, as medidas do governo do estado, a gente fala do município de São Paulo, acho que o senhor pode fazer também um apanhado da sua região, a região de Campinas, que o senhor conhece muito bem, né? Como têm sido as medidas, as autoridades estão fazendo o máximo para que seja minimizado, né, toda essa situação. Mas tudo depende, né, deputado, do isolamento social, né? Exatamente. Lógico que, assim, tanto o governador quanto os prefeitos, e na região de Campinas tem acontecido isso, as secretarias de saúde têm orientado a população do isolamento social, mas mais do que isso, né, é a conscientização da população, né, porque às vezes tem muitas das pessoas, né, muitos dos serviços que não podem parar, né, que são serviços básicos, e aí quero inclusive fazer um cumprimento especial a essas pessoas, né, não só os profissionais de saúde que estão se dedicando aí dia e noite, como eu falei, a questão da imprensa, mas você tem outras profissões também, por exemplo, os coletores, né, de lixo, e isso é saúde pública, né? Então essas pessoas... Os entregadores, né, que ganharam um protagonismo exatamente. nesses então, dias, assim, né? São pessoas que são essenciais nesse momento. Então você tem aquele trabalho que você consegue fazer dentro de casa, né, que grande parte da população pode guardar o isolamento social, mas tem essas pessoas que acabam se colocando num risco e num risco obrigatório, porque essas pessoas precisam, infelizmente, estar na rua, mas levando saúde pública para a população, né? Porque a partir do momento que você não se expõe, essas pessoas acabam não se expondo, outras pessoas estão se expondo por ela, né? Então, eu acho que
a grande responsabilidade da população nesse momento é do isolamento social. E aí, Guga, se me permite, né, a grande preocupação da população tem sido a questão da economia, né? E aí cabe a nós, que somos deputados, aos prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, criar leis de incentivo às empresas e à população para que nós possamos gerar mais empregos e renda para toda a população. Porque a partir do momento que essa pandemia passar ou diminuir, que a população voltar, né, para a sua rotina natural, sua rotina do dia a dia, lógico que a economia vai estar passando por uma crise. E nós precisamos dar oportunidade às pessoas. E aí cabe aos governadores, prefeitos e os próprios deputados, e aí eu tenho feito exatamente isso, né, para que, solicitando isenção de impostos ou parcelamento de impostos, isenção de água e esgoto, isenção de energia. Então, nós precisamos ajudar a população, principalmente aquela que mais precisa. Agora, deputado, o seu mandato, ele sempre esteve focado na área da saúde. Eu lembro que há algum tempo atrás o senhor trouxe recursos para o Hospital Mário Gatti, em Campinas, não é isso? Exatamente. É legal a gente falar disso, né? Com em certeza. épocas tão importantes para a saúde, né? Para o desenvolvimento da saúde, né? Guga, nós conseguimos, para a região de Campinas, mais de 20 milhões de reais de liberação de recursos do governo do estado. E esse momento, o que nós estamos fazendo? Solicitando ao governo, né, muitos desses recursos para ser transferido para a área de custeio, principalmente no combate aí do coronavírus. Por que isso? Porque os hospitais eles estão se voltando e se preparando para receber pacientes que acabam pegando esse vírus. Por exemplo, a Unicamp. Eu tive contato com o reitor, agora na parte da manhã ainda eu estive lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com o secretário de Desenvolvimento Regional, solicitando ajuda para a cidade. Conseguimos uma liberação de 15 milhões de reais para a cidade de Campinas. Nós vamos conseguir mais recursos para a região metropolitana, para todos os municípios da região metropolitana. Só que nós precisamos, por exemplo, o Hospital da Unicamp, que é um hospital de referência nacional e que atende toda a região administrativa, mais de 40 municípios da nossa região administrativa de Campinas. Eles estão montando, inclusive, um hospital de campanha pela própria Unicamp. Por exemplo, equipamentos de proteção individual, né, EPI. Os profissionais da área da saúde estão sem, e mais recursos que a gente precisa também. Então, assim, eu tenho trabalhado já desde o ano passado para essa área de saúde. Lógico que essa questão do coronavírus, nós todos fomos pegos de surpresa, mas o que nós precisamos agora é cortar muitas vezes na própria carne, e eu fiz uma movimentação nesse sentido, inclusive uma movimentação partidária, né? Muito se discute esses investimentos. Mas, por exemplo, esse ano nós temos eleição, Guga. Mas nós temos mais de 2,5 bilhões de reais do fundo partidário, e que ele poderia ser muito bem empregado na área da saúde. Ao invés de deixar para um fundo eleitoral, ele pode ser transferido. Então, é momento de calamidade pública, né? Os governadores, de uma maneira geral, o próprio presidente da República, os prefeitos têm declarado calamidade pública. Nós, inclusive, hoje vamos presidir aqui na Assembleia Legislativa o Congresso de Comissões de Assuntos Metropolitanos e Fiscalização e Controle. Todos esses, dos 645 municípios do estado e mais do estado de São Paulo, a calamidade pública. Mas nós precisamos, mais do que isso, cortar muitas vezes na própria carne, né? E ajudar agora e socorrer a saúde que já estava na UTI. E agora, muito mais por conta desse momento que nós estamos vivendo. E nós temos um problema, né? Um agravamento disso tudo, né? A saúde, ela sempre teve os seus problemas e ela sempre continuará tendo. Mas quantas pessoas continuam morrendo, por exemplo, de dengue, né? Zika, chikungunya, acidentes de carro, homicídios. Ou seja, você tem tudo aquilo
e mais agora o problema do coronavírus. Então, é uma situação preocupante para todo o país. Então, nós precisamos ter mais investimentos na área da saúde, Guga. Agora, deputado, o senhor hoje participa de um momento muito importante, acho que até para a história dos parlamentos, né? Ontem teve a primeira sessão virtual, né? E hoje o senhor preside mais uma sessão virtual, que é o Congresso de Comissões, logo mais às 14h30, inclusive com transmissão ao vivo da Rede Alesp, sempre acompanhando todos os movimentos do Parlamento Paulista. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da iniciativa da casa, o primeiro parlamento estadual a ter essas sessões virtuais de forma efetiva, né? Foi muito interessante, né? Nós fizemos um primeiro teste na terça-feira, inclusive eu participei da reunião de líderes, do Colégio de Líderes, junto com o presidente Cauê Macris, participei de uma sessão que estava ainda em teste, né? Uma sessão experimental, não televisionada, na terça-feira às 18 horas, e deu muito certo. Os deputados teve a oportunidade de se manifestar, colocar os seus posicionamentos, fizemos até uma votação simbólica para que os deputados pudessem ver como é que funciona. Nós tivemos aí mais de 70 deputados online ao mesmo tempo, conversando, debatendo. O presidente Cauê Macris conseguiu conduzir muito bem. E agora é um momento histórico para a gente, né? Lógico que não seria o momento que nós gostaríamos de estar passando, mas eu acho que a Casa, a Assembleia Legislativa, precisa cumprir a sua obrigação, cumprir o seu papel, né? Então, hoje eu presido esse Congresso de Líderes. Nós, por obrigação, por estar presidindo, precisa estar aqui na Assembleia, mas os outros deputados estarão em suas residências, em seus escritórios, fazendo de forma online. Nós vamos fazer todo o relatório, colocando os deputados, e isso será importante porque será televisionado. Então, a própria população poderá acompanhar isso de casa. Então, é um momento triste, Guga, mas é um momento importante para a Assembleia Legislativa. É uma nova experiência, né, usando a tecnologia em favor da Assembleia, em favor da população. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa cumprir a nossa obrigação, continuar cumprindo o nosso papel de agente político, de agente público, prestando serviço para a população. Agora, deputado, é importante também a gente conversar com o seu eleitor, né? O que mudou na sua rotina em tempos de coronavírus? Hoje o senhor está aqui na Assembleia Legislativa, né? Sempre trabalhando para o seu eleitor, mas o que mudou um pouquinho nessa rotina, deputado? De certa forma, Guga, acaba mudando toda a rotina de todos nós, né? Por exemplo, infelizmente, eu não estou conseguindo atender as pessoas pessoalmente. Eu tenho feito isso de maneira também online. A gente tenta fazer, às vezes, através do WhatsApp, usando o WhatsApp, através de vídeo. Você acaba tentando fazer reuniões com as pessoas através de videoconferência. Lógico que não é a mesma coisa, porque você, às vezes, precisa ter o contato mais próximo, conversando com as pessoas. Mas, mais do que isso, às vezes, como agente político, a gente precisa estar perto das pessoas, né, estar próximo, para vivenciar o sofrimento. Eu sempre digo que eu faço um mandato muito próximo à população. Eu falo que gestão pública a gente não faz dentro de gabinete, a gente faz na rua, né? Entendendo aquilo que a população vem passando. A gente precisa vivenciar o sofrimento das pessoas para que nós possamos chegar, por exemplo, no governador e dizer: governador, nós temos um problema lá em Campinas, nas cidades da região metropolitana, e falar da situação com a experiência própria, daquilo que você viu, daquilo que você sentiu, né? E esse momento é um momento triste, um momento delicado, mas espero poder passar isso o mais rápido possível. Eu acho que por isso que é da importância, né, do isolamento social num curto período de tempo, para que nós possamos logo o mais breve possível poder voltar a ter esse contato mais próximo com a população, e a população também participar aproveitar as redes sociais, né, que hoje essa tecnologia nos dá essa oportunidade. Se nós falássemos em 20 anos atrás, né, Guga, como é que nós faríamos, né, se nós passássemos por um momento como esse?
né? Nós não teríamos videoconferência, ou seja, nós não teríamos contato. Hoje a população tem, através das redes sociais, das mídias sociais, do telefone, nós conseguimos continuar tendo um contato próximo à população. Então a população tem que continuar cobrando os seus deputados, os seus representantes, para que nesse momento de pandemia nós possamos investir mais e olhar mais para a saúde. Deputado, nós estamos ao vivo, eu vou convidar para ficar mais alguns minutinhos com a gente. Eu recebo agora na ponta da linha a deputada estadual Letícia Aguiar, do PSL, que ela está com a gente aqui. Tudo bem, deputada? Oi, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos aí da Rede Leste. Bom dia aí ao nosso querido colega, deputado Rafa Zimbaldi. Estou ouvindo aqui as palavras do deputado e endossando tudo que ele está falando. Importante essas medidas, importante esse trabalho, importante, né, nós como deputados, dar a segurança à população que nós estamos trabalhando em prol de sanar essa questão da saúde pública o quanto antes. Deputado, inclusive o deputado Rafa Zimbaldi também está na escuta, se a senhora quiser interagir com ele, é possível. Agora, deputado, eu gostaria que a senhora fizesse o cenário, né, fizesse uma análise, aliás, do cenário da pandemia de coronavírus no estado de São Paulo e no Brasil. O cenário, ele requer prudência, a meu ver, a prudência de como a gente deve explicar para as pessoas o que está acontecendo enquanto autoridades públicas, né, para dar a elas, ao mesmo tempo, tranquilidade, mas mostrar também a seriedade da situação em que se encontra o país e o mundo em torno do Covid-19. Né? Nós sabemos que algumas medidas que já foram tomadas pelo governo federal, pelo governo estadual, foram de extrema importância para que a gente pudesse reduzir o impacto, né, do Covid-19, e essas medidas elas precisam continuar, porque, infelizmente, tem uma parcela da população, a maioria aderiu, né, a essas medidas. Mas tem uma parcela da população que ainda não se preocupa tanto, acha que é besteira, acha que não tem tanta necessidade, cuidados, mas a gente precisa, sim, preservar pessoas que estão em mais situação de vulnerabilidade, né? As pessoas que não têm acesso tanto a saneamento básico como nós, pessoas que vivem, né, em situações mais expostas, de risco, como os próprios agentes policiais, os agentes de saúde, os agentes ambientais, pessoas que têm que trabalhar, porque não existe outra opção, também estão mais expostas. Nós temos que pensar no grupo de risco, né? Nossos idosos, as pessoas que têm problemas respiratórios, pessoas com síndrome de Down. Enfim, nós temos que olhar para essas pessoas, mas as pessoas também têm que olhar por nós e fazer cada um a sua parte. Né? Eu entendo que a população ela tem esse anseio, né, de voltar logo à sua rotina normal. Nós também, então, é a hora que a Assembleia possa voltar à normalidade para que a gente possa fazer essa coisa de lei bastante produtiva para a população. Mas nós temos que ser prudentes, zelosos, cautelosos, para que a gente possa buscar a melhor solução, reduzindo o maior impacto possível, seja na saúde pública ou seja nas questões políticas e econômicas. Deputado, eu gostaria também que a senhora comentasse um pouco essa questão das sessões virtuais. Ontem realizamos a primeira com presidência do deputado Mauro Beagato, foi uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E hoje o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, que está aqui conosco ao vivo, vai presidir, né, outra reunião virtual, desta vez o Congresso de Comissões. Eu gostaria que a senhora falasse dessa iniciativa de vanguarda do Parlamento e a importância, né, para o Estado de São Paulo de ter a sua casa, né, a Assembleia Legislativa, andando de forma normal por esse recurso virtual, né? Perfeito. A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? Em 175 anos da Assembleia Legislativa, essa foi a primeira vez que se fez necessário também utilizar esse tipo de ferramenta, né, em prol dos trabalhos da Assembleia. Eu acredito que foi uma iniciativa importantíssima, fundamental. Fizemos já uma sessão teste, né, com todos os deputados, inclusive o deputado Rafa Zimbaldi, que esteve conosco, teste foi importante. Teremos na próxima segunda-feira a sessão onde vai acontecer a votação dos PDLs, né, projetos que vão
determinar a calamidade pública no estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, nos outros 644 municípios. Ontem teve a comissão da CCJ, que eu também acompanhei, apesar de não ser titulada dessa comissão, participei assistindo, né, remotamente, entendendo ali a votação e a relatoria dos nossos demais colegas. E hoje teremos aí o Congresso de Comissões, liderado aí pelo nosso colega deputado Rafael Vidal, que eu tenho certeza que vai saber utilizar muito bem essa ferramenta para que a gente possa continuar desenvolvendo esse trabalho, especialmente no que tange aí o combate ao Covid-19. Inclusive, eu gostaria de aproveitar que o Rafa está nos ouvindo também, e perguntar qual é a expectativa aí para esse Congresso de Comissões virtual. Então, a deputada perguntou para o deputado Rafa qual a expectativa para esse congresso virtual, né, que vai acontecer às 14h30, e já emenda uma pergunta, né, qual que é as principais deliberações dessa reunião, deputado? Bom, primeiro agradecer e cumprimentar a nossa deputada, sempre muito atuante, Letícia Aguiar. É um prazer, viu, Letícia, poder participar aqui do bate-papo ao vivo contigo. E, bom, a expectativa é que nós possamos aprovar os projetos de calamidade pública, né? Nós temos 3 projetos que serão discutidos no Congresso de Líderes. Nós temos o projeto de calamidade pública do Estado de São Paulo, né? Onde nós vamos discutir o governo de Estado mesmo, a calamidade pública do município de São Paulo, e aí tem que ser de forma separada, porque nós temos, no município de São Paulo, nós temos um Tribunal de Contas Municipal, ou seja, responsável pela análise das contas do município de São Paulo, e uma outra calamidade pública que é dos 645 municípios. Logicamente que os prefeitos precisam também cumprir a sua obrigação de emitir o decreto de calamidade pública e encaminhar para a Assembleia Legislativa para uma análise mais técnica. Mas é isso, a expectativa é que nós possamos aprovar ainda hoje, né, dentro das 2 comissões de assuntos metropolitanos e municipais e da de fiscalização e controle. E aí, pelo que consta, que na segunda-feira nós teremos uma sessão virtual para que todos os deputados se posicionem, possam discutir e votar aí os três projetos de decreto legislativo que trata sobre a calamidade pública. Deputado, eu quero aproveitar, eu vou agradecer a presença da deputada Letícia Aguiar, mas eu queria que, para encerrar, deputada, a senhora deixasse uma dica de utilidade pública para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores e também para os seus eleitores, deputada. Os nossos eleitores, a população paulista, pode ter certeza que estamos trabalhando diuturnamente para que a gente possa reduzir os impactos do Covid-19 na saúde pública, na saúde das pessoas, na vida das pessoas, mas também impactos causados às questões econômicas. Muita gente está nos procurando a respeito disso, que precisa trabalhar, que precisa abrir os comércios novamente, claro, seguindo os cuidados necessários. Então, nós estamos trabalhando bastante nessa pauta, né? A pauta junto ao governo do Estado e a pauta junto a esses empreendedores. E a gente entende, né? Eu fui comerciante, eu faço como comerciante há muito tempo, eu sei como é a dificuldade de quem está atrás de um balcão, né? De gerar emprego, de pagar seus impostos, de manter as suas contas em dia, e com as portas fechadas, realmente fica muito difícil. Mas, como eu disse, temos que agir com prudência também, porque acima, né, de qualquer coisa, tem a vida e a saúde das pessoas. Então, nós fizemos uma série de solicitações, pedidos de providência do governo do Estado, né? Uma delas foi a abertura do Hospital Regional do Litoral Norte. O Hospital Regional está um prédio já completamente pronto. Eu estive lá em novembro do ano passado, em Caraguatatuba. Ali não temos nenhum hospital regional para atender aquela população litorânea ali, que são 4 cidades no todo. Estive lá em novembro e agora nós conseguimos, junto ao governo do Estado, nesse momento, a abertura do hospital também para atender pacientes que possam estar com coronavírus, já agora a partir do dia 30 de março. Né? E dentre outros providências que nós estamos solicitando ao governo do Estado, para que os nossos policiais tenham os equipamentos de proteção individual, de segurança biológica, que eles realizem atividade física, né? E quem realiza atividade física está mais exposto e, consequentemente, mais
vulnerável a algum risco de contaminação, e nós precisamos dos nossos policiais resguardados, porque eles resguardam a população como um todo, né? Além, claro, dos nossos profissionais da área de saúde também, que nós estamos trabalhando constantemente e fiscalizando e cobrando esses equipamentos de segurança, proteção individual para esses profissionais de segurança, de saúde, consigam trabalhar em segurança deles próprios e não colocar a população em risco. Também a gente tem solicitado bastante aí que a merenda escolar, nesse período de quarentena, a merenda escolar no âmbito estadual, seja destinada para as famílias em forma de cestas básicas, né? Porque nós sabemos que muita gente está impedida de trabalhar, são profissionais autônomos, não tem nenhum tipo de registro em carteira, são informais, e que essa cesta básica pode auxiliá-los, né, durante esse período. Sem dúvida, são inúmeros pedidos que nós fizemos, providências que nós estamos constantemente em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria de Saúde, com a Casa Civil, para que as providências sejam tomadas em um tempo bem célere, para que a gente possa reduzir o impacto e dar segurança para a população de que existem pessoas imbuídas, né, políticos, deputados, senadores, estados federais, presidente da República, governo do Estado, secretários, todos eles querendo realmente fazer o seu melhor para que a gente possa voltar à normalidade e que o Brasil seja realmente uma grande nação. Deputada, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Até o próximo encontro. Essa tribuna sempre está aberta para a senhora divulgar as suas ações. Muito obrigado, viu? Obrigada, Guga. Um abraço aí a todos da Rede Alesp. Parabéns pelo trabalho. Um abraço ao meu colega Rafa Zinaldi. Vou acompanhar aí o Congresso daqui à distância. Conte conosco também para o que precisar. Muito obrigado. Esta foi a deputada Letícia Aguiar, do PSL. Eu continuo aqui nos estúdios da Rede Alesp, ao vivo, com o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB. Deputado, é importante o senhor, nesse momento também, dar algumas dicas para a população, para os seus eleitores, dicas de utilidade pública e conscientizar, né, da necessidade do isolamento social, que é importante a gente levar isso no maior número de vozes, né, que é importante nesse momento. É verdade, Guga. Bom, primeiro, eu acho que a conscientização do isolamento social de toda a população, mas principalmente daquelas pessoas de mais idades, principalmente também as pessoas que têm problemas crônicos, como problema cardíaco, problema de diabetes, entre outras doenças que são elencados como o de risco, né, nesse caso do coronavírus. Eu acho que é importante a população se alertar, se informar. E aí aqueles cuidados básicos de higiene, né, principalmente lavar a mão todo momento, né, o álcool gel, ele é importante, mas ele não deve ser utilizado como a única forma de higiene, né? Lavar as mãos sempre é muito mais eficaz, por exemplo, do que o uso de álcool em gel. Enfim, nós temos várias dicas, né? Que inclusive nas minhas mídias sociais, nas minhas redes sociais, eu tenho informado isso, a Assembleia também, e nós temos a imprensa de uma maneira geral, né? E aí conscientizar a população, né, Guga, de procurar as informações por meio da imprensa, né, a imprensa oficial, e não toda a informação que nós recebemos. Tomar muito cuidado com as fake news, Exatamente. como o senhor disse no início da entrevista, acho que é essencial nesse momento. Por exemplo, eu recebi esses dias, Guga, uma mensagem dizendo que se você fizesse o gargarejo com água morna, matava o vírus. E vinagre, matava o vírus. Né? Então, esse tipo de informação faz com que as pessoas muitas vezes comecem a tomar água quente com vinagre. Então, assim, e achar que está livre. Exatamente, e não é verdade. Então, muitas das pessoas, infelizmente, usam de um momento difícil como esse para fazer piada, para fazer... E é exatamente isso que a gente precisa também isolar, né? Então, conscientizar a população da importância de procurar a informação correta, né? E principalmente tomar o cuidado com os idosos. E aí, mais do que saúde pública, o Guga, eu queria até fazer um registro aqui que eu acho que é importante para todos nós que somos cristãos, independente da religião, mas hoje nós temos um ato que será praticado pelo Papa
da Igreja Católica, né? Que é a indulgência plenária, que será às 2h da tarde aqui no horário do Brasil, e todos os pecados serão perdoados através dessa indulgência plenária que o Papa fará a partir das 2h da tarde. Então, é um momento independente de religião. Mas é um marco, é um momento importante. Com certeza, nós precisamos nos voltar também a Deus, né? Porque tudo isso que nós vivemos também é bíblico, né? E quem crê na palavra, quem acredita e quem é cristão, né, sabe que muitas vezes falta também, por parte de nós, seres humanos, falta um momento de entrega, da entrega a Deus, da oração, um momento nosso junto com Deus. Então, acho que também, além de tudo isso que nós falamos, de utilidade pública, de investimento na saúde, mas também se voltar a Deus, independente de crença, independente de religião, mas que nós possamos abençoar o nosso país, o nosso Brasil e todo mundo, todos os outros países, que nós possamos não viver mais esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. Deputado, eu quero agradecer a sua presença ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante o deputado vir aqui, pois está a serviço ao vivo para a população, mas eu quero que o senhor deixe agora o convite para hoje às 12h30, com transmissão da Rede Alesp, da reunião que o senhor vai presidir e explicar a importância. Guga, eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui todos os funcionários da Assembleia Legislativa que têm trabalhado nesse momento tão difícil, fazendo com que essas informações cheguem às pessoas e, mais do que isso, que os deputados consigam cumprir a sua obrigação, o seu papel, através da tecnologia. Então, deixar aqui o convite para toda a população acompanhar de perto esse momento histórico da Assembleia, triste, mas histórico para a Assembleia Legislativa, cumprindo a sua obrigação, cumprindo o seu papel. Então, a partir das 12h30, Congresso de Comissões de Assuntos Metropolitanos e Municipais e mais a Comissão de Fiscalização e Controle. Então, é importante que a população saiba, acompanhe o que é a calamidade pública, o estado de calamidade pública, acompanhe o posicionamento dos seus deputados, dos seus representantes, e a semana que vem nós teremos também a votação. Então, é importante a população acompanhar o trabalho dos deputados, cobrar o seu deputado um posicionamento, inclusive posicionamento político às vezes. Eu acho que todos nós, né, estamos aqui representando toda a população. Então, o deputado também precisa ser cobrado, né? Os representantes públicos precisam ser cobrados e acompanhado pela população. Então, deixar o convite para que a população possa nos acompanhar aqui, o trabalho da Assembleia Legislativa, que mesmo distante, a Assembleia está cumprindo a sua obrigação, cumprindo o teu papel. Deputado Rafa Zimbaldi, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui nos estúdios da redação da Rede Alesp. Sempre essa tribuna está aberta para o senhor. Muito obrigado. Guga, obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado. Este foi o deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, participou ao vivo